Essa semana nós demos uma passada rápida lá no Twitter falando sobre a crise dos documentos top secret encontrados na casa do Joe Biden. A situação por si só é crítica, e é crítica porque ela só aparentemente iguala o jogo entre Trump e Biden. Não é verdade, mas porque a administração Biden já está num miserê enorme de popularidade e coisas desse tipo servem para solapar, claro, ainda mais a imagem do presidente. Mas o buraco é bem mais embaixo do que pode parecer. Não se trata só de um tombo da administração Biden, mas um tombo que tem um sequenciamento de consequências positivas para a oposição e que pode no final custar muito mais caro para o Partido Democrata do que eles podiam estar pensando inicialmente. Nós vamos explicar isso direitinho daqui a pouco, tá bom? Chapéu de otário é marreta. Saindo da bolha. Menos notícia, mais informação para você. Vamos lembrar, o Trump saiu do poder, aí teve aquele imbróglio todo de 6 de janeiro e a turma ficou no pé dele. Tentaram impeachment em função do 6 de janeiro, inclusive, né? Na verdade não, eles não tentaram impeachment, eles sabiam desde o início que o impeachment ia rolar, mas eles deram início a uma perseguição sistemática para o Trump, no caso especificamente do impeachment, para fazer notícia e queimar a imagem o máximo possível. É um processo sempre longo, né? A gente viu o que aconteceu aqui no Brasil durante 4 anos. Logo em seguida também teve alguns processos da promotoria de Nova York contra o Trump, contra assessores dele. Teve o assessor dele sendo processado, assessor dele sendo algemado e levado para dar explicações sobre assuntos diversos. Foi uma baixaria geral. Até que aconteceu, então, o top de tudo, a grande situação, o grande circo que foi armado, que foi a história da invasão do FBI na casa do Trump lá em Mar-a-Lago. A invasão foi tão estranha, vamos chamar assim, que nem o advogado que recebeu a ordem de revista, vamos chamar assim, da casa, teve acesso nem a razão da entrada da polícia lá, e nem o que se iria procurar lá dentro, e nem quais os lugares da casa estavam liberados pelo juiz para busca, tá? Logo, mexeram tudo, pegaram o que quiseram, inclusive poderiam ter plantado provas, tá? Mas, bom, dessa história saiu de tudo, tá? Saiu de que o Trump só se deu mal porque contratava advogada bonita, que ele vai se ferrar por causa disso, e todo tipo de idiotice possível a respeito do Trump foi falado. Até que ele estava, inclusive, guardando os segredos nucleares, os códigos nucleares americanos, tudo uma grande bobagem. O Trump tinha, de fato, esses documentos top secret na sua casa, mas ele, como presidente, podia tê-los, e também agrega isso que todo presidente, quando sai do poder, de alguma forma, monta a sua famosa biblioteca, né? A biblioteca para a posteridade. Mais que isso, o Trump já estava trocando mensagens fazia tempo com o National Archive, que é o responsável pela guarda desses documentos oficiais do governo, e ele já tinha, inclusive, enviado várias caixas de documentos para eles. Era uma coisa do tipo, o National Archive falava, olha, eu não tenho esse, eu preciso daquilo, vou me mandar esse aqui. Eles estavam, a assessoria do Trump e o National Archive estava conversando fazia muito tempo, tá? Não era uma coisa assim, nossa, descobriram por algum momento que Trump tinha documento na casa dele. Isso é papo furadíssimo também. Mas o Departamento de Justiça, né, o famoso DOJ, resolveu faturar politicamente em cima dessa história e tratar como se fosse caso de polícia, tá? Para quê? Para tornar o Trump inelegível no futuro. Basicamente, essa é a história. Muito bem. Essa semana, eis que se descobre que o Joe Biden tem também a guarda de documentos top secret, ora vejam só, na casa dele. Mas ao contrário do Trump,
ele não poderia ter, porque esses documentos são do tempo em que ele era vice do Obama, tá? Não é documento agora dele como presidente, é da época que ele era vice do Obama. E como vice, ele não tem o poder que o presidente tem de desclassificar documento. Ele não pode ter acesso ao top secret. O presidente pode, o vice não, obrigatoriamente. Deixa eu só falar uma coisa, vou dar um parênteses aqui enorme. Tem um pessoal me perguntando como é que eu acesso algumas coisas que não podem ser acessadas aqui do Brasil. O pessoal sempre fala em VPN, que é complicado, tem que mexer com o computador, aquela coisa. Mas tem uma solução super fácil que resolve algumas situações, eu acho que vale passar para vocês. Vamos supor, por exemplo, que você queira acessar o Twitter de alguém. É importante você lembrar que nesse formato aqui você não pode se logar para acessar no Twitter, tá? Você vai ter que fazer o processo... como é que eu posso dizer? Você faz a busca de um perfil no Twitter, você vai achar lá o link lá no Google, você clica nesse link e vai para o perfil dele desbloqueado. Como é que você faz isso? Basicamente, eu vou deixar as telinhas inclusive lá no YouTube também. Você vai baixar o Opera, né, o navegador Opera, aí você instala ele na sua máquina. E tem 3 passos super simples, que são os seguintes. Você vai clicar, assim que você abrir o navegador, você vai ver que do lado esquerdo tem um menuzinho com vários itens, tá? Nesse menuzinho, acho que o último ou penúltimo é configurações. Você vai clicar nesse botãozinho de configurações e vai abrir um segundo menu do lado direito, logo à direita deles. Você vai ver o que vai ter um nomezinho chamado recursos, tá? Você clica nesse negocinho chamado recursos e em seguida vai abrir uma nova tela, né, que são as telas de recursos, obviamente. Nessa tela de recursos, primeiro item lá em cima está VPN, que quando você instalar ela vai estar cinzinha porque está desativado. Você vai clicar no botãozinho daqueles que é direita e esquerda, clicou, ele fica azul, você vai estar navegando por VPN. Pronto, acabou. Não é a super VPN do universo, mas você vai, por exemplo, se precisar acessar o YouTube, tá? Perdão, o Twitter, se quiser ver alguma coisa que, sei lá, de repente você está querendo ver, está precisando fazer alguma consulta para algum trabalho de escola seu, tá? Vamos lá. Enfim, mas onde eu estava? Sim, pegaram o Biden com a boca na bochecha, né? É isso, só isso, então, seria um problema, mas veja que interessante. Na verdade, esse processo todo aconteceu não agora, mas no final do ano passado, e aí as pessoas estavam se perguntando: por que só descobriram agora? Por que só foi falado isso agora? Por que não antes? Por que não lá antes de novembro? O que coincidentemente cairia antes das eleições, antes das midterms, em que os democratas já estavam em maus lençóis, lembram que eles não estavam muito bem na fita, né? Então, seria muito provavelmente um caso parecido com aquele do laptop do Hunter Biden, que foi escondido debaixo do tapete nas vésperas da eleição do Trump versus Biden, só que dessa vez foi escondido antes das midterms, provavelmente, certamente, aliás, para não prejudicar a eleição dos democratas, tá? Mas foi escondido. E se foi escondido por ordem de quem, né? Isso gera algumas consequências, gente. A primeira é que agora os republicanos vão em frente com muito mais força na criação das comissões lá no Congresso deles, que vão estudar o tal do Deep State, para saber o que vamos dizer assim, as agências de inteligência, de segurança estão fazendo por baixo do pano, né, protegendo determinados grupos políticos. E tendo agora os republicanos a maioria na casa, eles vão ter direito a pedir os documentos que eles quiserem. E as agências vão ter obrigação de fornecer os documentos que eles pedirem. E isso, evidentemente, vai prejudicar os cardeais aí democratas, os quais andaram usando os serviços das agências de inteligência e segurança como se fossem suas polícias especiais pessoais, né, suas próprias Stasis, para perseguir, para difamar, para encobrir crime, né? Sei lá, por exemplo, vai estourar aí na frente, por exemplo, a história do porte de arma do Hunter Biden, isso que ele não poderia ter, e vai chegar num ponto que vai chegar aí, e quem liberou foi... E quem, com ordem de quem que permitiu, visto que isso tudo aconteceu, inclusive algumas coisas aconteceram na época do Trump, ou seja, não é nem que obrigatoriamente só o Joe Biden andou fazendo coisa, não, tá? Então eles já estavam segurando a peteca da família Biden antes da posse dele. Então essa comissão tá deixando muito cara literalmente panicado. Por outro lado, se a ordem veio direto, vamos supor, a ordem veio direto do Departamento de Justiça, significa que o gabinete, o ministério do Biden está
envolvido diretamente em crimes, porque ocultar uma história dessa é literalmente um crime de responsabilidade. Mas tem aí um outro negócio muito interessante. Por que essa história vazou? Concorda que se ela estava escondidinha até agora, desde outubro, novembro, nada impediria que ela continuasse escondida por mais tempo? Então põe um chapeuzinho rápido aí de alumínio. O nome mais cotado para ter mexido os pauzinhos para que essa história tivesse vazado é o nome do Barack Obama. Os cabeças da quadrilha democrata, Obama e Hillary, andam super pistola com a administração atual e não querem nem por um... Vocês sabem o quê? Que o Biden se candidate à reeleição. E ele quer. E a família Biden sabe que é um excelente negócio continuar na presidência e vão lutar por isso. Pode ter certeza, tá? Mesmo com o Biden não conseguindo falar uma frase até o final. Mande abraços a Joe Biden e os seus amigos. Tem mais. E tem mais mesmo. Os documentos não foram encontrados só na garagem de Biden junto com seu Corvette, que ele justificou. Não, estava lá na garagem trancada, não estava na rua, era um lugar super seguro. Não, não era. Eu vou deixar o vídeo que a gente fez pro Twitter rodando no fundo no YouTube, tá? Para quem não viu. É super seguro, uma verdadeira fortaleza. E acharam também, então, além desses documentos que estavam na garagem do Biden, na casa dele, acharam também documentos na sua biblioteca. Lembra que a gente falou da biblioteca do Trump lá e tal? Acharam documentos dele na biblioteca, que no caso, a biblioteca do Biden é associada à Universidade da Pensilvânia, mas fica em Washington. É estranho, né? Então o Biden, que é de Delaware... Por que não tem uma biblioteca em Delaware? Geralmente é o que o pessoal faz na sua casa, né? Vamos dizer assim, no seu estado de origem. Ou pelo menos associado a uma universidade local, e por que em Washington? Mas enfim, resolveram então puxar, né? O pessoal não é bobo, resolveram também estranhar essa história, resolveram dar uma puxada na capivara da Universidade da Pensilvânia. E sabe o que descobriram? Dupla camada de alumínio aí no seu chapéu, por favor. A Universidade da Pensilvânia recebeu dezenas e dezenas de milhões de dólares a partir de doações, tá? A partir de entidades chinesas. É isso aí. A universidade que mais recebeu recursos externos no ano passado no país foi a Universidade da Pensilvânia, graças a esses recursos chineses e também de empresas de Hong Kong. Eu vou deixar um gráficozinho lá no YouTube, empresas de Hong Kong de fachada, ou seja, provavelmente mais dinheiro chinês também via Hong Kong, tá? Por que isso? Porque é só coincidência? Ou será que é um sistema pay-per-view, né? Você paga e vê documentos classificados, vai saber. Mas tem mais uma coisinha aí, tem uma ponta que não está fechada. A Universidade da Pensilvânia é a casa, é o centro, um dos principais centros de desenvolvimento das vacinas mRNA. Eu não sei o que isso tem a ver, sério, de verdade, não estou conseguindo associar. Mas numa hora dessas, quando tem tantas coincidências esquisitas, é melhor a gente não deixar de contar para vocês. Quem sabe vocês conseguem fazer a correlação que a gente ainda não fechou na nossa cabeça. Enfim, fica de certa forma exposta à vontade das lideranças democratas de torpedear o Biden, mas ao mesmo tempo ficam sem número de consequências e acidentes colaterais que acabaram acontecendo com essa história. Isso prejudica os democratas, sem dúvida, e isso dá mais força para o novo Congresso republicano. Certamente. Tá valendo, tá? Então, a partir de agora, vamos acompanhar. Vai ter um monte de comissão aberta aí no Congresso americano, liderado, obviamente, pelos republicanos, e nós vamos acompanhar essas comissões e ir contando para vocês o que vai sair de podre desses buracos que eles vão começar a abrir agora. Uma coisa é certa, vai ser muito podre. É isso aí, pessoal, vamos fazer o nosso jabacito rapidinho, pedir para vocês entrar no nosso site www.saindabolha.com.br, clicar no botão follow ou seguir a gente no Spotify e nas demais plataformas de podcast. Pedir também para vocês seguirem a gente no YouTube lá, ou dar o likezinho, fazer um comentário, o sininho para ser notificado. Pedir também, por favor, para dar um share no episódio, para ajudar a gente e fazer o famoso boca a boca sarado, contando que vocês estão acompanhando o podcast Cabeça Direita Limpinho Supimpa, que detesta, abomina o politicamente correto e falta de liberdade. Pede também, por favor, para vocês considerarem uma doação no nosso Pix, 123
5, 10 milhões de reais, pode ser qualquer coisa, pingado não é seco. E pede também, se for o caso, se ficar pesado, R$1 por episódio. R$1 por episódio ajuda pra caramba, tá bom? Tem também a nossa plataforma de doação lá no Apoia-se, né? É apoia.se/saindo da bolha, apoia.se/saindo da bolha. Lá vocês podem fazer uma doação programada, cai no cartão de crédito todo mês, e assim vocês não precisam ficar lembrando se fez o Pix ou não, tá? E mais, vou falar para vocês, esse mês, até o final do mês, nós estamos fazendo o lançamento do nosso e-book, estou super feliz da vida. Vai ser em formato de pré-lançamento também, tá? Que a gente fez no trailer, mas vai ser um pré-lançamento mais curto, não vai demorar tanto para o pessoal ter material em mãos, não. Mas vai sair o nosso e-book sobre teorias conspiratórias, que ficou muito legal. Tá bom? Vamos lá, vamos em frente então. Um grande abraço para todo mundo, bom fim de semana, fiquem em paz, fiquem com a família, com as pessoas que vocês amam, com muita saúde. Fiquem todos muito, mas super, super bem. Saindo da bolha.